Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula, né, da nossa linda, maravilhosa química, tá? Hoje vamos falar sobre hidrocarbonetos cíclicos ramificados. Antes de começar a aula, pessoal, dá um joinha aí, tá? Dá um like, se inscreve no canal e comenta, tá? Faz um favor aqui para sua teacher, beleza? Então vamos voltando aí para a aula. Gente, agora vamos falar de hidrocarbonetos cíclicos ramificados. Lembrando que hidrocarbonetos são compostos que só têm carbono e hidrogênio. Hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono, tá? Cíclicos são compostos que têm cadeia fechada e ramificados é porque tem carbono terciário ou tem um galinho aí do lado de fora. E aí, para dar nome, a gente vai seguir os mesmos passos dos anteriores. Achar a cadeia principal, tá? Identificar os grupos substituintes, depois numerar a cadeia principal, tá? Os mesmos passos que a gente tinha feito anteriormente. Lembrando que a cadeia principal, pessoal, não sei se vocês recordam, mas o nome da cadeia principal é a junção de três partezinhas, tá? Refrescar a memória de vocês aí. Cadeia principal, a primeira parte do nome se refere ao número de carbonos, né? O prefixo. O infixo, que é a segunda parte do nome, se refere ao tipo de ligação que eu tenho entre carbonos. E a última parte aí vai falar do grupo funcional, tá? E aí, como a gente está trabalhando até agora hidrocarbonetos, a terminação sempre vai ser O, tá? Nós não passamos ainda para outras funções. Então, por enquanto, o único sufixo que nós estamos usando é O, beleza? Outra coisa, como são compostos ramificados, a gente tem que saber o nome dos grupos substituintes dos compostos ramificados. E aí, cuidado que quando eu tenho substituinte com um carboninho só, esse grupo substituinte ou esse radical é o metil. Com 2 carbonos, eu tenho o etil. Com 3 carbonos, aí depende, está conectado pela ponta ou no meio. Aí tem o N-propil, ou tem o sec-propil ou isopropil. Com 4 carbonos, cuidado, com 4 carbonos eu tenho 4 grupos substituintes distintos, tá? Se você não lembra, volta na aula de grupos substituintes e assiste. Anel aromático puro, fenil, anel aromático CH2, benzil e carbono dupla carbono, né? H2C ligado a CH, etenil ou vinil, tá? Então, esses são os principais radicais que a gente vai usar aí. Então, tem que lembrar isso aí, senão a gente não consegue evoluir nas nossas aulas aí. Então, voltando aí, gente. Primeira coisa, achar a cadeia principal, identificar os grupos substituintes e depois numerar, tá? E aí, a cadeia principal sempre vai ser preferencialmente aquela parte que tem a insaturação. Lembra que insaturação significa ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla, tá? Ou as duas, né? Bom, nesse caso aí, nenhum dos exemplos que eu coloquei tem ligação dupla ou tripla. Então, vamos preocupar agora em achar a maior sequência de carbonos. E aí, a cadeia principal, quando eu vou falar maior sequência de carbonos, eu vou definir se é a parte aberta ou é a parte cíclica, fechada, tá? Bom, nesse caso aqui, que é um caso atípico, que a gente vai trabalhar só esse exemplo, observa que a parte aberta, a parte de cima, tá? Não tem como misturar as duas, ou você escolhe a aberta ou você escolhe a fechada. A parte aberta tem maior quantidade de carbonos do que essa parte fechada, ou seja, ela é a cadeia principal, tá? Segundo passo, identificar os grupos substituintes, tá? Grupo substituinte é quem ficou de fora. Se essa aqui é a cadeia principal, quem ficou de fora? Esse grupo substituinte aí, que não está naquele exemplo lá. Esse grupo aí é o ciclobutil, tá? Ciclobutil. Pronto. Identifiquei os grupos substituintes. Terceiro passo, numerar a cadeia principal, tá? A numeração, ela acontece de uma extremidade à outra. Nesse caso, como o radical está mais próximo da esquerda, então esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Pronto, agora que eu fiz esses 3 passos, identifiquei, achei a cadeia principal, identifiquei os grupos substituintes e enumerei, o que eu vou fazer? Vou colocar o nome, lembra que o nome é o grupo substituinte primeiro e depois o nome da cadeia principal. O grupo substituinte aí é o ciclobutil, que está em qual carbono? 3, então o nome aqui vai ser 3,
ciclobutil, que letra bonita, ciclobutil, e a cadeia principal, que é aquelas 3 partezinhas, tem 9 carbonos, ligação simples entre carbonos, e a terminação, ó. Então, o nome desse composto é 3-ciclobutilnonano, tá? Esse é um caso atípico, ok? Nos nossos exercícios agora, a cadeia principal sempre vai ser a parte cíclica. Então, letra B. Primeiro passo, letra B não, número 2. Achar a cadeia principal. Mas observe que a cadeia principal aqui é a parte cíclica. Joyce, por que ela é a parte cíclica? Gente, porque tem mais carbonos. No ciclo aqui eu tenho 5 e nesse carboninho aí de fora só 1. Tá? Então, achei a cadeia principal, quem ficou de fora? Só um carbono, como é que chama? Metil, tá? Pronto, gente. Cadeia principal. Um detalhe, gente, se for uma cadeia fechada, um ciclano, cadeia fechada com ligação simples, que só tem uma ramificação, não precisa numerar, tá? Então, como é que vai dar o nome disso aqui? É só falar o grupo substituinte e o nome da cadeia principal. Metil, não precisa falar o número. E a cadeia principal, como ela é fechada, começa com a palavrinha ciclo. Metil, ciclo, 5 carbonos, as 3 partezinhas. Pente, ligação simples, e a terminação O. O nome desse composto é metilciclopentano, tá? Joyce, mas por que não precisa numerar? Gente, se só tem um grupo substituinte e essas posições são todas equivalentes, então ela sempre vai ser a posição 1. E se sempre vai ser a posição 1, precisa falar que vai ser 1 porque sempre vai ser 1? Não precisa falar que é 1, tá? Então, com um grupo substituinte, com uma ramificação, não numera, só coloca o nome do substituinte e o nome da cadeia principal, tá? Vamos para mais uns exemplos aí. Gente, aí, cadeia principal é a parte cíclica ou é a parte aberta? Com certeza a parte cíclica, ela é maior, ela tem 6 carboninhos aqui, tá? Quem ficou de fora, pessoal? Os grupos substituintes, o grupo etil e o grupo metil. Primeiro passo, achei a cadeia principal. Segundo, identificar grupos substituintes. Aí eu tenho o etil e o metil. Agora preste atenção que com 2 ramificações, observa que eu tenho 2 galinhos, eu tenho que numerar em ordem alfabética. Quem vem primeiro, etil ou metil? Ordem alfabética, etil. Então, esse aqui vai ser o carbono 1. Eu sempre começo a enumeração no ciclo a partir de um grupo substituinte. Nesse caso, como é ordem alfabética, aqui vai ser 1. Aí você pode ir no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tanto faz, tá? 1, 2, 3, 4. Tanto faz aqui, porque se você for no sentido horário ou anti-horário, o metil sempre vai estar no 4, tá? A ideia é sempre ir pelo lado que gera menor números. Bom, agora que eu achei a cadeia principal, identifiquei os grupos substituintes e enumerei, dá nome. Coloca o nome dos substituintes primeiro e depois o nome da cadeia principal. O etil é ordem alfabética, né? Etil primeiro, então fica 1 etil. Cadê o outro grupo substituinte? 4 metil. E a cadeia principal, como ela é fechada, ela começa com um ciclo, tem 6 carbonos, X, tipo de ligação entre carbonos simples, e a terminação O. O nome desse composto é 1-metil, 4-metil ciclohexano, tá? Exemplo número 4. Cadê a cadeia principal? É a parte cíclica, Joyce, porque ela tem maior número de carbonos. Muito bem. Os grupos substituintes ou radicais. Eu tenho aqui à esquerda o etil. Etil, vou escrever embaixo. Pronto, risca isso aqui. Etil. Aqui, gente, um metil e aqui o outro metil. Observa que eu tenho 3 grupos substituintes. 3.
Se eu tenho 3 grupos substituintes ou 3 ramificações, qual que é o cuidado que eu tenho que ter com 3 ramificações? Começar pelo carbono com o maior número de radicais, tá? Aí a gente vai gerar os menores números. Joyce, não entendi. Gente, a enumeração não começa com o grupo que tem radicais ligados a ele? E aí, eu vou começar da esquerda à direita? Com certeza a direita, porque aqui tem 2 radicais. Então, esse é o carbono número 1. E aí, sentido horário ou anti-horário? Nesse caso, tanto faz. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, a enumeração começa por esse carbono, porque ele tem mais radicais, tá? E aí o nome desse composto vai ser, cadê? Ordem alfabética, né? Metil ou etil? Etil. 4-etil. 1,1 dimetil, são 2, né? A gente junta aí. Dimetil. E o nome da cadeia principal é uma cadeia fechada, começa com ciclo. Ciclo tem quantos carbonos? 6. Hexano. Ciclo hexano. Então, o nome desse compostinho aí, ó, é 4-etil 1,1 dimetil ciclohexano, tá? Próximo aí. Gente, aqui, preste atenção que agora a cadeia principal tem que ser a parte cíclica, tá? Porque a cadeia principal ela tem que obrigatoriamente conter a insaturação. E a parte cíclica contém a insaturação, tá? E tem o número de carbonos maiores também. Mas sempre a cadeia principal é aquela parte que contém a insaturação. Quem ficou de fora? Isso, 2 carboninhos, etil. Pronto. Numerar. Gente, isso aqui é um cicleno. O que é um cicleno? É uma cadeia fechada que tem uma ligação dupla. No cicleno, o que eu tenho? Eu tenho que tomar um cuidado aí no cicleno, tá? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter no cicleno? Cicleno porque tem ligação dupla, tá? Eu tenho que numerar começando pela dupla, de forma que os números 1 e 2 fiquem no carbono da ligação dupla e no sentido de gerar os menores números, tá? No sentido de gerar os menores números. Joyce, eu não entendi. Gente, olha só. Eu posso numerar aqui, ó, carbono 1 e esse aqui como carbono 2 no sentido horário, tá? E aí, aqui vai ser 1, 2 e o radical vai estar onde? No terceiro. Ou eu posso numerar assim, ó, 1, 2 no sentido anti-horário. Se começa aqui 1, 2, 3, 4, 5, o radical vai estar no carbono 5. Então, eu vou começar assim, ó. Esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o carbono 2 e esse aqui o carbono 3 no sentido horário, tá? Por quê, Joyce? Observa que o 1 e o 2 estão no carbono da dupla, tá? E o radical está no número pequeno, 3. Se você fosse no sentido contrário, chamasse esse 2 aqui de 1 e aqui de 2, invertesse, o radical estaria num número maior. A ideia é sempre os menores números. Correção aí, tá? Menores números. Tá? Então, o nome desse composto é, primeiro, substituinte, que é o etil, tá onde? No 3, então 3-etil. E o nome da cadeia principal? Cadeia principal é fechada? Ciclo. Eita, não tô como falar um L hoje. Ciclo. Tem quantos carbonos? 5. Pente. Ligação dupla entre 1 e 2. Pega o menor, um em. E a terminação O. Então, o nome desse composto é 3-etil ciclopente 1-eno. Beleza? Mais um caso aí, gente. Nesse caso aí, observa o seguinte, a cadeia principal tem que ser a parte fechada. Por quê, Joyce? Porque ela tem a insaturação, tá? Pronto, quem ficou de fora é os grupos substituintes. E aí eu tenho o metil à esquerda e o metil à direita. Metil. Pronto. Gente, enumera a cadeia. Gente, se tiver dupla, eu tenho que enumerar na dupla, tá? E aí, observa que eu vou chamar esse carboninho aqui de 1, esse carboninho aqui de 2, esse aqui de 3 e esse aqui de 4. Observa que o número 1 e o número 2 estão nos carbonos da dupla. Poderia fazer o inverso, né? Colocar um 1 aqui embaixo e o 2 aqui. Pode, 1, 2, 3, 4, tá? Poderia também. Mas aí...
eu teria números maiores, tá? O ideal, o certo é esse aqui mesmo, que eu vou ter números menores. Dá um pause aí e faz o contrário. Enumera a dupla aí de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. E vê o nome e confere com o meu aí. Você vai ver que vai gerar um número maior, tá? Então, nesse caso aqui, gente, os grupos substituintes estão no 1 e no 4. Então, vai ficar 1,4 de metil. E a cadeia principal, como ela é fechada, ciclo, tem 5 carbonos, 5 aqui, né? Pente. A dupla entre 1 e 2, pente, 1-eno, tá? Pronto, esse é o nome do composto, 1,4 de metil pente 1-eno. Alguns exercícios aí para a gente fixar isso aí. Primeira coisa, achar a cadeia principal. Lembra que a cadeia principal é a parte cíclica, a não ser que a parte externa esteja extremamente grande, tá? Mas lembra que eu falei que isso é um caso atípico. A gente vai trabalhar aqui casos em que a cadeia principal é a parte cíclica. Quem ficou de fora? Os grupos substituintes. Tá? E aí aqui eu tenho grupo substituinte com 2 carbonos, etil. Grupo substituinte com 1 carbono, metil. Grupo substituinte com 1 carbono, metil de novo. Aqui, quem ficou de fora? Metil. E aqui, metil também. Pronto. Agora, eu fiz o primeiro e o segundo passo. Achei a cadeia principal, identifiquei os substituintes, agora eu vou enumerar. Lembra que a enumeração, ela começa pelos carbonos que tem grupo substituinte. Joyce, qual deles? Gente, eu vou começar por esse aqui de cima, tá? Porque os radicais estão mais próximos da esquerda. Lembra que eu começo pelos carbonos que têm mais radicais ou que os radicais estão mais próximos? A ideia é gerar menores números. Então, aqui, eu vou colocar aqui 1. Observa que é o número 1. O próximo radical vai estar no 2, é um número pequeno. 3 e 4. Se você for no sentido horário, no sentido anti-horário, você vai gerar números maiores. Então, a numeração certa é essa aqui, tá? E aí, vamos dar um nome para esse composto. Os substituintes primeiro. Ordem alfabética, quem vem primeiro? Metil, etil, etil. Tá onde? No 1. Então, vai ficar 1 etil. O metil tá no 2 e no 4. 2,4 de metil. Aí, de metil, tá, gente? E o nome da cadeia principal. A cadeia principal, ela tem 6 carbonos e é fechada. Então, vai ser ciclo. Aí eu vou apagar porque ficou muito feio. Pronto. 2,4. Ficou mais feio ainda. Deleta. De novo. Vou escrever com outra cor aqui. Gente, o nome do composto. Vou colocar aqui em cima. 1 etil. 2,4 dimetil. E a cadeia principal, como ela é fechada, a gente vai colocar a palavrinha ciclo. Ciclo com 6 carbonos. Com H ou sem H? Com H. X, ligação simples, AN e a terminação O. Então, o nome desse composto aí na letra A, desculpa aí a bagunça, 1 etil, 2,4 dimetil ciclohexano, tá? Letra B, gente, eu vou numerar. E letra B tem dupla. Lembra que a enumeração tem que obrigatoriamente começar pelos carbonos da dupla. E aí eu vou começar aqui, ó. Esse vai ser. Lembra que o 1 e o 2 tem que estar na dupla, tá? Eu posso numerar 1, 2 e vir no sentido horário, ou colocar assim 1, 2 e vou no sentido anti-horário, tá? Mas, Joyce, por que você colocou 1, 2 e foi no sentido anti-horário? Porque os radicais estão mais próximos da esquerda. Então, eu vou gerar menores números fazendo isso aí, tá? Agora, vamos dar nome a isso aí. Onde é que estão os grupos substituintes? No 3 e no 4. Então, vai ficar 3,4 de metil. A cadeia principal é fechada, então começa com um ciclo. E aquelas 3 partezinhas, 5 carbonos, pente.
Ligação dupla no 1 e no 2, eu pego o menor, 1-en, e a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é 3,4 dimetil ciclopentium-eno, tá? Agora, letra C, pessoal, ele deu o nome, quer que você determine a fórmula estrutural. Lembra que eu faço a cadeia principal primeiro, tá? E depois que eu vou pendurar esses radicais aqui, esse etil e esse metil. Cadeia principal, ciclohexano. O que é um ciclohexano? É um anel aromático com 6 carbonos, é um hexágono, tá? Pronto, ciclohexano tá aí. No carbono 1, escolhe qualquer um desses aí como 1, tanto faz, tá? Eu vou escolher o de cima. Agora, se eu escolher esse aqui como 1, aí eu tenho que contar no sentido horário ou anti-horário, o 3, o 4, o 5, o 6, tá? Esse aqui é o 1. No carbono 1, tem o etil, tá? O que é o etil? CH2, CH3, tá? No carbono 4, tem o metil. O que é o metil? CH3. Pronto. Essa é a estrutura do 1-etil, 4-metil ciclohexano, tá? Muito bonito, né? Brincadeira, ficou horroroso. Gente, letra D. Eu começo pelo nome principal primeiro, depois que eu penduro os grupos substituintes, os íons aí, metil, etil e etc. Cadeia principal, ciclopentano. Ciclopentano é uma cadeia fechada que tem 5 carbonos, ou seja, é um pentágono. Pronto. Bonito, né? Pronto, esse é o meu pentágono. Vou inventar muito, então fica mais feio ainda. Vou escolher aqui qualquer posição como sendo 1. Se eu escolher essa aqui como sendo 1, a próxima vai ser 2, depois 3, 4 e 5. E aí, eu fiz o pentano, ciclopentano, tá? O pentano, ele tem 3 metil, trimetil, no 1, no 2 e no 4. Vou colocar o metil no 1, metil é o CH3, no 2 e no 4. Pronto. Essa é a estrutura do 1,3, 1,2,4 trimetilpentano, tá? Espero que vocês tenham entendido nomenclatura de compostos cíclicos, tá? Beijo no coração, fiquem aí em paz e até mais. Tchau!